A gente fala tanto de avivamento, mas aí eu venho com uma pergunta: como é que nasce o verdadeiro avivamento? Como começa o verdadeiro avivamento? Eu vou responder com base no livro do profeta Abacuque, onde ele diz no capítulo 3, versículo 1: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pois bem, com base neste livro que tem só 3 capítulos, nós temos uma breve ideia do que seja o verdadeiro avivamento e de como começa o verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, todo avivamento precisa começar com oração. No capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: oração do profeta Abacuque. E no capítulo 3, o profeta ainda está mergulhado na oração, pois no versículo 1 mostra que ele estava orando a Deus. Aliás, todo o livro de Abacuque é um livro de uma interlocução de oração do profeta com Deus, onde ele pergunta e Deus lhe responde. Nenhum avivamento pode ser provocado por outra coisa senão oração. Se a igreja não ama a oração, logo essa igreja não desfrutará do verdadeiro avivamento. Em segundo lugar, todo avivamento precisa começar com um temor à palavra de Deus. O profeta termina dizendo no capítulo 3, versículo 1: Eu ouvi a tua palavra e temi. É preciso temer a Deus, reverenciar a sua palavra. Alguém pode até ouvir a palavra de Deus, no entanto, se ouvi-la e não reverenciar a palavra, ter a palavra de Deus como se fosse uma palavra humana, uma palavra qualquer, não dá a mínima importância para a palavra, esta pessoa não desfrutará do verdadeiro avivamento. Em terceiro lugar, todo avivamento começa com uma fé incondicional em Deus. No capítulo 3, versículo de número 1, o Senhor termina respondendo ao profeta Abacuque que vai trazer males sobre a terra. E mesmo sabendo que Deus traria males sobre a terra, o profeta termina dizendo no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isto mostra uma fé incondicional em Deus. É como se o profeta estivesse dizendo: o Senhor pode até trazer algum tipo de mal sobre a terra. O Senhor pode até derramar sobre a terra pragas, pestilência, fome, miséria. Mesmo assim, eu vou continuar com a minha fé firme e inabalável no Senhor. E para concluir, todo avivamento sempre começa por um sentimento forte de angústia, pois o profeta está mergulhado numa angústia por causa do pecado que graçava na sua época. No capítulo 1, por exemplo, ele chega a mostrar a Deus os pecados do povo da sua época: iniquidade, injustiça. Ele mostra que havia violência, contenda, litígios na família, de modo que o profeta ele termina listando para Deus 5 tipos de pecados que haviam na sua época. E ele está pedindo ao Senhor que faça alguma coisa. Ele está mergulhado num sentimento de angústia em face do pecado que estava, infelizmente, enrustido no coração e na mente do povo no tempo do profeta Abacuque. Não é diferente no nosso tempo. Estamos atravessando um tempo em que o pecado cresce, prolifera, cria uma proporção maior a cada dia que se passa. E, infelizmente, nós estamos como meros espectadores assistindo o crescimento da pecaminosidade e pouco demonstramos angústia, tristeza, aversão a este pecado. A gente não chora ao ver mais um caso de suicídio na adolescência. Nós já estamos nos acostumando com esse índice de violência, com essas mazelas que têm tomado conta da humanidade. A gente assiste às reportagens e nada nos abala,
Nós não nos importamos mais com as coisas que acontecem ao nosso redor, da falta de amor que impera, da violência que cada dia agraça. A gente já está quase que se acostumando com a imoralidade, com as pessoas andando praticamente seminuas na rua. Nós estamos nos acostumando já com as bestialidades que está acontecendo na raça humana. Não há mais em nós um sentimento de repulsa. Se isto, infelizmente, estiver acontecendo conosco, se nós não temermos a Deus, se nós não tivermos uma fé incondicional no Senhor, de modo que qualquer coisa nos faz oscilar, perder a fé, o equilíbrio, deixar de crer em Deus, se nós não temermos a sua palavra e não vivermos de fato uma vida de oração, infelizmente, nós não desfrutaremos do verdadeiro avivamento. O Senhor tem uma promessa de derramar sobre o seu povo o grande avivamento, pautado na Bíblia em Joel capítulo 2, versículo 28. Porém, é se nós atentarmos para isto, como está no livro do profeta Abacuque. Se fizermos assim, desfrutaremos deste grande avivamento. Deus abençoe o seu povo e a sua igreja no nome de Jesus.